Então vamos lá, galera. As 5 decisões mais importantes do século XX. Aqui é o professor Álvaro, mestre em História, e hoje eu fiz um vídeo sobre as decisões mais importantes do século XX. Obviamente isso não é uma tarefa fácil. Alguns podem concordar, outros discordar, e se isso acontecer, já peço para você fazer um comentário aqui embaixo. Aproveita, deixa o seu like, compartilha com os amigos e principalmente se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer na nossa comunidade. Vamos agora ao que interessa. Decisão número 1. A declaração de guerra da Áustria à Sérvia em 1914. Em 28 de julho de 1914, o Império Austro-Húngaro declarou guerra ao Reino da Sérvia, dando início ao maior conflito já sofrido pela humanidade até então, a Primeira Guerra Mundial. O que era para ser um conflito localizado se espalhou pelo mundo. A Áustria invadiu a Sérvia para vingar a morte do herdeiro austríaco um mês antes na Bósnia. O caso todo ele é bem confuso, mas resumindo a situação, vamos lá. A Bósnia, que conforme vocês podem ver aí na tela, era um país habitado por eslavos e queria pertencer à Sérvia, que também era eslava, mas os austríacos dominavam a Bósnia. Aí o príncipe da Áustria, para querer fazer moral, foi visitar a capital da Bósnia, levou uns tiros e morreu. A Áustria culpou a Sérvia. A Sérvia, que era aliada da Rússia, que por sua vez era aliada da França e da Inglaterra. Aí o Império Austríaco achou que ninguém ia ligar para a Sérvia, o que foi um problema, pois no que a Áustria invadiu a Sérvia, a Rússia mobilizou seu exército e foi para cima da Áustria. Como a Alemanha era amiga da Áustria, a Alemanha declarou guerra à Rússia. E aí foi uma confusão só. Dentro de pouco tempo, Inglaterra, França também foram para cima da Alemanha e da Áustria. Aí daqui a pouco toda a Europa estava envolvida em um conflito que contou com a participação inclusive dos Estados Unidos e até mesmo do Brasil. Esse conflito ficou conhecido como a Grande Guerra e só passou a se chamar a Primeira Guerra Mundial a partir da Segunda Guerra Mundial, obviamente. Mas essa decisão da Áustria de invadir a Sérvia é que foi causar a Primeira Guerra Mundial, que teve consequências até os dias atuais. Decisão número 2. Criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. União Soviética, como a gente ficou conhecido. Apesar de muita gente confundir a Rússia com a União Soviética, vale lembrar que a Rússia ela não existia enquanto um país independente entre 1922 e 1991. A Rússia era somente uma república dentro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No meio da Primeira Guerra Mundial, estourou uma revolução na Rússia. Primeiro os mencheviques, ou os russos brancos, tomaram o poder. Mas com a decisão deles de continuar na guerra, os bolcheviques, os russos vermelhos, deram um pau nos brancos e tomaram o poder em outubro de 1917. A partir daí, saíram da Primeira Guerra Mundial, mas o país mergulhou numa guerra civil do cão. Foram mais uns 3 anos e o pau comendo no centro. Até que os comunistas venceram sob a liderança de Lenin. Daí a economia estava arrasada e parecia que tudo ia pro ralo. Mas em 1922, no Congresso dos Sovietes, as organizações de trabalhadores, foi criada a União Soviética, o maior país do mundo e que se tornou uma potência militar e econômica, rivalizando inclusive com os Estados Unidos durante toda a segunda metade do século XX. Decisão número 3. A decisão de lançar as bombas atômicas sobre o Japão em 1945. Cara, não deve ser fácil tomar a decisão de lançar 2 bombas atômicas e saber que você vai matar milhares de pessoas num piscar de olhos. Conviver com isso também suponho que deve ser uma coisa terrível. Naquela época era presidente dos Estados Unidos Harry Truman e as perspectivas eram de que a guerra contra o Japão duraria mais 1 ano e levaria pelo menos a vida de mais uns 400 mil americanos e a vida de milhões de japoneses. Então Truman, que não era tão diplomático quanto Roosevelt, resolveu terminar logo a confusão e forçar a rendição do Japão. No dia 6 de agosto de 1945, foi lançada a primeira bomba atômica sobre Hiroshima, no Japão.
E enquanto os japoneses ainda tentavam entender o que houve, o presidente americano fez a seguinte declaração: se eles não aceitam os nossos termos, podem esperar uma chuva de fogo vinda do ar nunca antes vista na Terra. Parece até um terrorista falando, né? Mas 3 dias depois, em 9 de agosto de 1945, foi lançada uma segunda bomba sobre a cidade de Nagasaki. As duas bombas juntas mataram de imediato cerca de 200 mil pessoas e outros milhares depois por conta da radiação. Não restou escolha ao Japão se não render-se incondicionalmente. Essas bombas nunca mais foram usadas em outras guerras, mas marcou o mundo após esse episódio. E a segunda metade do século XX vai ficar marcada como uma disputa, inclusive pela questão da energia nuclear. Decisão número 4. A retirada dos Estados Unidos da Guerra do Vietnã. Sem dúvida, a Guerra do Vietnã é um dos conflitos mais emblemáticos da história recente. O que era o Vietnã? O Vietnã, durante muito tempo, foi uma possessão francesa, uma colônia francesa, chamada de Indochina, aquela região. Mas ao final da Segunda Guerra Mundial, onde a população local tinha lutado contra os japoneses para se tornar, porque o Japão tinha invadido a Indochina durante a Segunda Guerra, né? E eles conseguiram se livrar. Daí rolou uma guerra contra os franceses que queriam recolonizar a região, tá? Os franceses foram expulsos. Mas como os vietnamitas comunistas eram um grupo muito forte, a ONU resolveu dividir o país em dois: Vietnã do Norte, comunista, e Vietnã do Sul, capitalista. Mais ou menos como é hoje as Coreias, tá? Mas aí o Sul era muito fraco e contava com um grande número de comunistas também no Sul, chamados Vietcongs, que atazanavam a vida do governo ao Sul. Aí, com medo da vitória dos comunistas na região, os Estados Unidos começaram a apoiar o governo capitalista do Sul. E o que fizeram? Primeiro mandaram armas e suprimentos e davam treinamentos para os soldados do Sul. Mas isso não estava surtindo efeito. Quando percebeu, os Estados Unidos se envolvia cada vez mais, quando ele percebeu, já estava atolado na guerra. Os Estados Unidos perdeu cerca de 50 mil soldados na Guerra do Vietnã, que é um paísinho minúsculo. Fora os que foram mutilados e os que enlouqueceram. O presidente Nixon pediu arrego em 1973 e caiu fora. Foi o que os comunistas precisavam para derrotar o Sul e governar o restante do país. País que eles governam até hoje. Quinta e última decisão. Essa talvez seja a decisão mais polêmica e eu fiquei realmente confuso em qual colocar. Se eu escolheria a união das Alemanhas em 1989, mas eu acho que essa decisão aqui é muito importante. O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Desde a detonação das primeiras bombas atômicas em 1945 até hoje, milhares de bombas nucleares foram produzidas. E esse arsenal é capaz de destruir a vida no planeta Terra muito rapidamente, tá? Os maiores detentores hoje são Estados Unidos e Rússia, que herdou o arsenal da União Soviética, já que a União Soviética deixou de existir em 1991. Tá? Esses dois países, que estavam em lados opostos durante boa parte do século XX, competiam em diversas áreas, da área tecnológica até a área do esporte. E um sabia que uma guerra contra o outro significaria a aniquilação da humanidade. Daí, acho que perceberam que era melhor continuarem vivos e causarem apenas briguinhas locais, como a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia. Em 1970, entrou em vigor o TNP, o Tratado de Não Proliferação, onde o documento era construído em cima de 3 pilares: a não proliferação de armas nucleares, o desarmamento nuclear, ou seja, destruir as armas nucleares que já existiam, e o uso da tecnologia nuclear apenas para fins pacíficos. Apesar desse tratado estar em vigor até hoje, a maioria dos países do mundo assinam ele. Ainda há cerca de 13 mil bombas nucleares em todo o mundo prontas para serem detonadas. E seus donos, os países que detêm essas armas, eles não chegaram a um acordo ainda para diminuir esse arsenal e para utilizar a energia nuclear apenas para fins pacíficos. Então, galera,
Essas foram as 5 principais decisões do século, na minha opinião, como professor de história. E você concorda? Discorda? Comenta aí. Não esquece de se inscrever no canal porque vem muita coisa legal por aí. Um abraço e até mais!